30, versos 6 a 27, 31, de 1 a 5. Muito bem. Segundo Crônicas, capítulo 30, Antigo Testamento, antes dos Salmos. Amém? Pai, que a Tua palavra tenha livre curso, que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma poderosa. Oro também para que as profs possam ser instrumento de bênção, para transmitir também o conhecimento do Senhor aos pequenos, que eles sejam formados desde pequeninhos, aprendendo de Ti, crescendo em Ti e vivendo para Ti. Oramos, Pai, em nome de Jesus, agradecidos pela Tua palavra que temos, que ela tenha livre curso, todo impedimento caia por terra, que o Teu nome seja glorificado, para a glória de Jesus. Amém. Segundo Crônicas, as prof pode sair, capítulo 30, verso 6 diz: preste bem atenção na leitura bíblica, acompanhe se possível, permaneça depois com sua Bíblia aberta, porque é muito importante. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia, porque os que os levaram cativos, perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo.
Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Capítulo 31. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para o da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devido aos sacerdotes e os levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. O texto foi um pouco longo para que você compreenda o contexto daquilo que quero compartilhar com vocês nesta noite. Mas que culto é esse? Mas que culto é esse? Um culto impactante, meu querido irmão, meu amigo que está aqui esta noite, pode mudar a história de uma pessoa, de uma igreja, de uma geração inteira. No texto que nós lemos, nós temos o registro de um culto que durou 14 dias. Quantos dias durou o culto? Quantos dias? 14 dias. Você já participou de um culto que durou 14 dias? 14 dias durou o culto. Versos 22 e 23 dizem isso. Começou com 7 dias. E depois concordaram em ficar mais 7 dias celebrando. Que coisa tremenda. Você pode dizer para mim, mas pastor, isso foi há 2.700 anos atrás. Esse povo acho que não tinha o que fazer. Então me permita falar de algo bem recente para você, que aconteceu na pequena cidade de Asbury, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Nos dias 8 de fevereiro começou um culto,
que foi terminar no dia 24 de fevereiro. Durou 16 dias. Um culto que durou 16 dias. Na Universidade de Asbury, Kentucky, nos Estados Unidos. Mais de 300 horas de culto ininterruptos. Atraiu pessoas de todo o país e foi um mover tremendo, mas tremendo de Deus mesmo naquele lugar. Um mover que as pessoas registraram e tornou-se notório mundo afora. Ao registro de imagens quando já estavam com 100 horas de culto. Pessoas orando, adorando, se prostrando diante de Deus. E ficaram ali, um dia, 2 dias, 3, e passaram-se 16 dias. Gente se quebrantando diante do Senhor. Gente se prostrando diante de Deus. E o registro foi feito. Havia filas para entrar na capela. Era inverno, fevereiro. Gente no frio lá fora, multidão esperando para entrar, para pegar um pouquinho desse mover dos céus que estava acontecendo ali. Mas quais as características de um culto impactante como esse? Que começou e não acabava mais. Quais as características de um culto impactante que se transforma num verdadeiro avivamento pessoal e coletivo? Quais são as características? E nós vamos descobrir que um culto impactante, que se transforma num avivamento pessoal, é espontâneo. Em Judá, era a convocação para celebrar uma Páscoa. Uma Páscoa que deveria ser como outra qualquer, porque era uma prescrição de que eles deveriam celebrar todos os anos. Era algo normal, era o cumprimento da lei de Moisés. Note que Ezequias, no texto que nós lemos, enviou mensageiros, convidando a todos, inclusive do antigo reino do norte, para você se situar. Pouco tempo aqui antes desse evento, o reino do norte se esfacelou. Com Roboão, filho de Salomão, o reino se dividiu. 10 tribos do norte se chamavam Israel e 2 do sul, Judá. Mas, com o pecado das tribos do norte, idolatria terrível, o reino se esfacelou e a Síria levou a grande maioria do povo de Israel, do reino do norte, para o cativeiro. E agora, Ezequias vai celebrar a Páscoa e ele convida o remanescente do reino do norte, das tribos do norte, e ele passa para convidá-los, mas muitos riram e zombaram de tal convocação espiritual, diz os versos 10 e 11. Porém, muitos se humilharam e atenderam ao convite. Em Asbury, o avivamento foi espontâneo. Era um dos cultos semanais realizados na capela da universidade. Era mais uma devocional para início de uma manhã letiva, de estudos. Não havia nenhum agendamento pré-estabelecido, nenhum pregador convidado, nenhum cantor gospel de renome, nenhum apelo para as pessoas irem à frente após a pregação, após o sermão. Terminando o culto, os estudantes retornaram para as salas de aula, porém, um jovem tomado de convicção, de pecado, começou a clamar e a chorar, confessar seus pecados. Outros jovens chegaram e o abraçaram, e o amaram, choraram com eles, e outros vieram, e um mover de Deus se fez perceber naquele lugar. Mas como começou?
Em Judá era apenas uma celebração de uma Páscoa. Em Asbury, há 2 anos atrás, era apenas uma devocional de uma manhã que se iniciava para os estudos normais de uma universidade. E de repente as coisas mudaram, o rumo mudou, e a presença de Deus invadiu aquele lugar. Um culto impactante, ele é espontâneo. Ele acontece de forma espontânea, não é programado. Você não programa isso. Ele acontece, mas acontece quando há uma condição para isso. Mas é espontâneo. Uma outra característica de um culto impactante, que se torna um avivamento pessoal, é que ele é centrado em Deus. Em Judá, estou traçando aqui um paralelo, acompanhe comigo. Em Judá, o cordeiro foi imolado, indicando a obra de Deus a favor do seu povo, verso 15 do capítulo 30 que lemos. Louvores com grande júbilo foram direcionados ao Senhor, verso 21. Em Asbury, lá nos Estados Unidos, não houve espaço para estrelismo, todas as canções exaltavam a Cristo, o que se promoveu foi a glória de Deus. Não houve marketing, não houve propaganda, não se deu nenhuma palavra a algum pregador conhecido que apareceu ali, porque muita gente veio de todos os lugares, pregadores de renomes foram até ali para conhecer e ver o que estava acontecendo. Nenhum deles recebeu a palavra, aqui está o doutor fulano, o pregador ciclano, e vai falar. Não, nenhum deles. Eles foram lá e participaram daquele mover. Não houve. Nenhum cantor de renome foi convidado a subir à plataforma. As coisas ocorreram com muita reverência, decência e ordem. E eu digo para você que um culto impactante é o culto que é centrado em Deus, que você está focado nele, que você não está mais preocupado com outra coisa senão a adorar a Deus. Esse é um culto impactante que se transforma em avivamento. O culto impactante que se transforma em avivamento é o culto que é permeado do temor a Deus e de profundo arrependimento. Em Judá, os altares dos ídolos foram quebrados. Houve vergonha pelo pecado e busca por santificação. Versos 14 e 15, se você quiser acompanhar. Em Asbury, crianças, jovens, velhos se prostraram para confessar pecados, adorar a Deus com fervor. Havia um senso de sublimidade no ar. Um pastor que estava presente naquele lugar, naquela capela, disse que o sentimento que ele tinha é de que Deus podia ser apalpado. Tamanho senso da presença de Deus manifesta naquele lugar. Um culto impactante, meu querido irmão, minha irmã, ele não é um culto onde há movimento, é um culto onde há quebrantamento. Ele é permeado de temor a Deus, de respeito, de reverência e de profundo arrependimento. Um culto impactante, ele tem também como característica o amor que é sentido, ele é marcado pelo amor profundo. Em Judá, Ezequias, movido pelo amor, orou pelo povo que participou da Páscoa sem o devido preparo. Ele convocou, ele chamou os povos do norte, das tribos remanescentes, os remanescentes das tribos do norte. Ele os convidou e eles vieram e não estavam preparados para participar da Páscoa, mas participaram de forma errada. Então Ezequias ora ao Senhor. E diz o texto bíblico que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou a alma do povo. Versos 18 e 20. Em Asbury, o sermão pregado na capela foi sobre o amor de Deus derramado sobre nós. Romanos, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. Ou seja, ali não se viu soberba, mas serviço. Não se exaltou o homem, mas se glorificou a Cristo. Não tinha qualquer postura de soberba espiritual, mas arrependimento sincero. O desejo de servir uns aos outros foi notório.
Até mesmo nas filas fora da capela, pessoas se empenhavam em servir água, em servir alimento para aqueles que estavam ali aguardando pacientemente e alegremente a oportunidade de entrar naquela capela para adorar ao Senhor também. Um culto impactante, ele é marcado pelo amor profundo. Um culto impactante, ele é marcado pela unidade. Em Judá, o povo atendeu à convocação, e diz o verso 12 que o povo de Judá, particularmente, como um só coração, unidade de coração, estavam buscando a mesma coisa, focados no mesmo propósito. Em Asbury, a universidade é metodista, mas fluíram para lá centenas e milhares de pessoas das mais diferentes denominações. O centro não era a denominação, o centro era Cristo que estava sendo manifesto naquele lugar, naqueles dias. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, como precisamos de cultos assim impactantes. Na verdade, os nossos cultos normais deveriam ser permeados do sobrenatural. Essa é a verdade. Mas eu pergunto para você, como tem sido a sua expectativa para vir ao culto? Olha aqui para mim, por favor. Bem aqui para mim. Qual tem sido a sua expectativa ao vir para o culto? Qual tem sido? Quem será o pregador? Será que eu vou gostar da palavra? Será que o louvor vai estar bom? Será que não vai demorar demais? Porque às vezes o pastor passa do ponto e vai coisa até mais tarde, aí cansa demais. Qual a sua expectativa? Como é que você vem para o culto? De que forma você vem? Quando nós criamos uma expectativa de um encontro com Deus, acontece isso de fato. Por isso nós encontramos pessoas, olha aqui para mim, que saem de um culto cheias e outras saem vazias. Porque depende muito da expectativa de cada um. Essa é a verdade. Creio que essas 5 características de um avivamento deveria ser também o que antecede os nossos cultos. Espontaneidade. Eu não venho aqui por pressão, eu não venho aqui por obrigação, eu venho aqui espontaneamente oferecer meu culto a Deus. Deveria ser marcado pelo foco em Deus. Não é se o louvor vai estar bom, se vai ter baterista, se vai ter teclado, se vai ter... O meu foco é Deus. Não é quem vai pregar nessa noite. Quem é o pregador? Aquele eu não gosto, não vou no culto. Não, o foco é Deus. Eu vim por Deus. Essa é a expectativa que eu e você precisamos criar no nosso coração, meu querido irmão. Essa é a expectativa. Com o coração transbordante de temor e arrependimento. Essa semana eu estou arrependido porque eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Essa semana eu menti para alguém e estou arrependido e venho com o coração contrito, arrependido. Essa semana eu briguei com meu cônjuge, mas estou arrependido. Deus me perdoa, eu agi errado, fiz errado. Quando o nosso coração vem transbordante de temor e arrependimento, algo diferente acontece. Isso deveria ser característica do nosso culto. Amor a Deus e pelo próximo. Eu vou para a casa do Senhor para servir também o meu irmão. Vou estar lá servindo a Deus e ao meu próximo. Um desejo profundo de estar com os meus irmãos. Se isso acontecer, meu querido irmão, os resultados serão os mesmos que nós vemos registrados em 2 Crônicas, capítulo 30 e capítulo 31. Os resultados serão o mesmo. Se cada culto que nós viemos para oferecer a Deus, nós criarmos essas expectativas e virmos com esses sentimentos no nosso coração, não há culto frio, não há culto que não vá mexer com o meu coração. Eu sei que Deus vai falar e vai transformar a minha vida. Qual tem sido a sua expectativa ao vir para o culto? Nosso culto precisa ser impactante. Sabe por quê?
Porque um culto impactante, ele produz resultados. Eu coloquei essa figura aí, sabe por quê? Porque quando você participa de um culto impactante, Deus, ele passa a ser o quê? O centro de tudo na sua vida. E presta atenção aqui, no que eu vou dizer agora. Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso ter tempo para minha vida pessoal, para o lazer. Ah, pastor, eu preciso ter tempo para o trabalho. Ah, preciso ter tempo para o ministério. E a sua vida, na verdade, é totalmente desorganizada. Ele dá 80% para a família. Tem que dar tempo para a família, pastor. Por isso que eu não estou indo nos cultos, não estou participando da igreja. Ah, pastor, eu preciso trabalhar. Daí dá 80% do tempo dele para o trabalho. Tudo desregrado, desregulado na sua vida. Quando Deus é o centro, cada coisa tem o seu devido lugar, nem mais e nem menos. Consegue compreender isso, irmão? Você está me entendendo? Levanta a mão. Está me entendendo? Estou falando grego aqui? Amém? Então vamos continuar aqui. O culto impactante, ele coloca Deus no centro, e por isso ele traz o quê? Resultados. E eu vou rapidamente alistar 3 resultados que estão aqui em 2 Crônicas 30 e 31. O primeiro deles: atitudes práticas para acabar com aquilo que é tropeço. Você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 31, verso 1. Olha o que diz o capítulo 31, verso 1. O povo aqui está fazendo o quê? Está saindo do culto. O que é que eles vão fazer? Vão voltar para a velha vidinha de sempre? Olha bem, irmãos. O que é que diz o versículo 1 aí? Eles saíram do 14 dias de culto, quebrando o ídolo, destruindo o que não presta. E eles foram voltando para casa, e no caminho eles foram acabando com a idolatria, destruindo aquilo que era tropeço para a vida do povo. Preste atenção nisso. Os israelitas saíram desses 14 dias de culto determinados a mudarem de vida mesmo. É isso que mais precisamos, sair dos nossos cultos e não voltar à mesmice de sempre. Meu querido irmão, muitos saem ali fora e voltam à mesmice de sempre, a vidinha miserável, pecadora de sempre. Continua praticando as mesmas coisas erradas, continua com o mesmo desleixo, continua com o mesmo sentimento hipócrita, fingido, que na verdade deveria abandonar e quebrar isso na sua vida e viver uma vida genuína no Senhor. Devíamos ser impactados a ponto de radicalmente mudar a nossa postura diante daquilo que tem sido um tropeço na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Eu deveria sair daqui dizendo: olha, eu tomei uma resolução. A partir de agora, amanhã, segunda-feira, lá no meu trabalho, nada de piadinha mais, nada de anedota mais com os meus colegas mundanos lá, diferente. A partir de agora, tomei essa posição. Nada dessas brincadeirinhas que na verdade não agradam a Deus. Tomei uma resolução, vou chegar em casa e sabe aquelas músicas secular, mundana, que não serve, não edifica, não glorifica a Deus, já vou jogar tudo fora. Isso é a atitude de quem sai de um culto impactante e diz: minha vida vai mudar a partir de agora. Há mudança quando você sai de um culto impactante, mudança real, mudança de vida. A verdade é, queridos, se doer em você, paciência, Deus manda eu falar, eu tenho que falar. A verdade é que a grande maioria das pessoas saem dos cultos como se nada tivesse acontecido. Está fornicando, continua fornicando. Está enrolando o patrão, continua enrolando o patrão. E diz que é cristão. Sai e não muda nada. É preciso derramar o coração diante de Deus. É preciso se quebrantar diante de Deus, como se estivéssemos face a face com Ele. Mas o fato é que isso não acontece. Aliás, para muitos, e quem sabe, não sei, para alguém que está aqui essa noite, para muitos o culto cansa. É cansativo.
que diz assim: hoje eu não vou no culto. Por que você não vai? Porque eu vou descansar. Então o culto cansa. Para mim cansa, porque eu tenho que pregar aqui, me preparar exaustivamente para trazer a palavra para você. Mas esse é o meu ofício. 1 hora de pregação equivale a 8 horas de serviço braçal. Isso sem contar 6, 7, 8 horas de preparo anteriores. Mas esse é o meu trabalho. E eu não me canso com aquilo que me é prazeroso. Mas eu ouço crentes dizendo assim: hoje eu vou ficar em casa descansando, não vou ao culto. Então qual é a conclusão que eu chego? Qual é a conclusão que eu chego, irmão? Que o culto cansa. Não vou ao culto, cansa. Estou cansado e eu vou descansar, então o culto é cansativo. Quando deveria ser, eu vou ao culto porque eu estou cansado, e lá eu vou ouvir uma palavra que traz descanso para a minha alma, que me confronta, que me tira da mesmice e que fala ao meu coração. É preciso derramar o coração diante de Deus. É preciso se quebrantar diante de Deus, como se estivéssemos face a face com Ele. Olha para mim aqui, qual seria, meu querido, a sua reação se você estivesse face a face com Deus aqui agora? Ó, Deus apareceu, está aqui na tua frente. Qual seria a tua reação agora? Face a face com Deus. O que você faria? O que você diria para Ele? Face a face com Deus. Olha, Deus apareceu para mim aqui, estou face a face com Ele. O que você diria? O que você faria? Sabe o que Isaías fez? Se jogou no chão. E diz: ai de mim, que sou pecador, e agora eu morro. Isaías 6. Eu vi o Senhor, agora eu estou perdido, vou morrer. Mas você deveria vir para o culto com um sentimento de encontrar Deus, com um sentimento de vê-lo, de ter uma experiência com Ele real e transformadora. E quando isso acontece, você sai da porta para fora com atitudes práticas. Que ídolo que eu preciso quebrar? Qual o altar que eu preciso derrubar? Qual ídolo que está impedindo o meu culto e a minha vida cristã de ser melhor? Que tipo de atitude está me fazendo ser um crente relaxado, relapso? Eu vou quebrar isso, vou destruir isso. Porque quando você está num culto que impacta a tua vida, você sai transformado para mudar. Chega, não, isso não, vai ser diferente. E passa a ser diferente mesmo. Depois de 14 dias celebrando ao Senhor, esse povo sai quebrando o altar idólatra e volta para a sua terra com uma atitude diferente. Quando Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E olha que eu quero dizer para você que ele não era pregador fervoroso. Não era pentecostal para começar. Segundo lugar, ele lia o sermão dele. E para piorar, ele lia com uma lupa, porque ele era meio ceguinho. Então ele tinha que ler com uma lupa, ele estava lendo. Mas depois de 3 dias de oração e clamando ao Senhor, enquanto ele lia naquele domingo pela manhã, a sua congregação, o seu sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, enquanto ele lia, de repente começou a ouvir gritos. Gente gritando, gente chorando. Ele levanta os olhos e vê gente se agarrando às colunas do templo, como se o inferno estivesse se abrindo debaixo dos seus pés. E naquele dia começou um grande avivamento na Nova Inglaterra. Um culto impactante, onde as pessoas sentiram a realidade dos seus pecados e a santidade e grandeza de Deus, e saíram dali mudando de vida. Quando nos encontramos com Deus face a face, o impacto é transformador. E Ele deseja, meu querido irmão, minha irmã, que cada culto entremos ousadamente à sua presença, pelo caminho que Cristo abriu através do seu sangue. Quando isso acontece, cada culto é transformador. Quando você entra pelo novo e vivo caminho,
pelo sangue de Jesus, com ousadia, a presença de Deus, cada culto se torna transformador na sua vida. Atitudes práticas para acabar com aquilo que é tropeço quando há um culto impactante. Segundo resultado de um culto impactante é que há disposição para o serviço do Senhor. Se observarmos no capítulo 30, verso 3, a Páscoa não pôde ser celebrada na data certa, diz o texto bíblico. E por que ela não foi celebrada na data certa? Porque os sacerdotes não haviam se purificado em número suficiente. Porém, quando o culto começa a pegar fogo, eles ficam envergonhados, diz o verso 15, e vão se santificar. Na segunda semana de culto, eles já estão preparados em grande quantidade. E quando termina aquele culto impactante, que havia durado 2 semanas, os sacerdotes estavam todos animados e preparados para servir. Cada qual em seu próprio turno. Quando os corações são aquecidos pela presença do Senhor, acabam-se as desculpas para o serviço a Deus. O crente para de dar desculpa, de não ter tempo. Eu não faço nada, pastor, porque eu não tenho tempo. Acaba essa desculpa. Acaba a desculpa de não estar preparado. Eu não faço porque não estou preparado. Acaba a desculpa de que já fez muito, é hora de outro fazer, porque agora eu vou deitar na minha redinha e só vou esperar Jesus voltar. Já fiz muito, agora os outros vão fazer. Acaba tudo isso e você se dispõe a servir. Quando o culto mexe com a pessoa por dentro, não apenas por fora. Por fora a gente vê, levanta a mão e grita, e salta, e cola na parede, e ri, e chora. E por dentro? Por fora não interessa. Por dentro o que acontece? Quando há esse impacto lá dentro do coração, há uma disposição para servir por inteiro ao Senhor. Ele passa a ser o centro. Ele passa a ser o primeiro. Ele passa a receber a atenção e a adoração que lhe são devidas. À disposição para o serviço. Agora Ezequias pode colocar os sacerdotes cada um no seu turno. Sabe por quê? Porque agora eles estão dispostos e preparados para servir. Um culto impactante leva as pessoas a se dispor para servir. Quando o culto para você não tem sentido ou o devido valor, você sai descompromissado como você entrou. Qual é o seu compromisso com o corpo de Cristo? Hoje a gente não precisa ter esse compromisso. O importante é você e Deus. Quero ver você dizer isso para Ele quando você chegar na presença dEle. Chegar lá, Ele vai perguntar para você. O que vai acontecer? Não sei. Isso é com você e Deus. Mas você vai ter que responder para Ele. Você vai ter que responder. Por cada talento, cada dom que Ele colocou na sua mão e você não fez nada. Você vai responder. O que Ele vai fazer, não sei. Esse é com você e Ele. Mas vai dizer, cadê? O que eu coloquei na tua mão? O que você fez? Eu estava, sabe, Senhor, tinha mais gente. Não tinha não, era você, com você. O negócio é com você. Meu querido irmão, quando há um culto impactante, quando o culto é impactante, há disposição para o serviço do Senhor. Os sacerdotes antes displicentes, agora depois desse momento impactante, se tornam consagrados e dispostos a servir ao Senhor. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão aí. Está entendendo? Amém? Resultado de um culto impactante. Um culto impactante, ele produz um terceiro resultado. A alegria na entrega e na doação. Capítulo 31, versos 3 e 5, e vai até mais, eu parei no 5. Ezequias ficou impactado. E sabe o que acontece quando você fica impactado, irmão? Você quer mais de Deus, quer fazer mais para o Senhor, é isso. E por estar impactado, Ezequias não estava conformado
Olha bem, ele não estava conformado em ter um culto impactante por ano, não. Agora só na próxima Páscoa que nós vamos ter um culto desse. Não. Ele queria que houvesse um serviço regular no templo. Não estava acontecendo um serviço regular. Sabe por quê? Porque o povo não trazia dízimos e ofertas para sustentar os sacerdotes. E quando isso acontecia, o culto ficava prejudicado, porque não tinha sacerdote para oferecer sacrifício e não tinha levita para sacrificar, para oferecer louvor ao Senhor. Então o culto ficava no prejuízo. O pai de Ezequias, o Acás, mandou fechar as portas do templo. O culto foi prejudicado. Mas Ezequias agora, depois desse momento impactante de culto, era para ser 7 dias. Se terminou o 7º dia, o povo, vamos ficar mais 7. Que coisa maravilhosa, tá bom demais. Mais 7 dias. E ficaram mais 7 dias. Mas o Ezequias, ele diz o seguinte: não, mas isso uma vez por ano não serve. Então ele torna a regulamentar o culto no templo do Senhor. E ele começa por ele. Ele dá ofertas. Ele tira dos seus próprios recursos prontamente para sustentar o sacerdócio. E ele ordena ao povo que trouxesse suas ofertas, os seus dízimos, para manter os sacerdotes e dessa forma manter as portas do templo continuamente abertas. O sustento do ministério é resultado de entendimento do valor do culto. Interessante isso, irmãos, preste atenção nisso. O sustento do ministério é entendimento do valor do culto. Se eu valorizo o culto, eu quero ajudar a sustentar a obra de Deus para que isso aconteça, para que a igreja avance, para que as coisas aconteçam. Mas preste atenção, o povo não fez apenas por obrigação. Diz o texto que eles começaram a trazer mais e mais, de forma que ajuntaram montões e montões de ofertas. Um culto que impacta, deixa o coração generoso, aberto para dar e sustentar a obra de Deus. Não é preciso de apelos abusivos, apenas a conscientização da necessidade da obra de Deus é suficiente para despertar o povo de Deus. Acaba a infidelidade do povo. O povo começa a ser fiel no trazer seus dízimos e ofertas, porque quer manter o culto ao Senhor, quer manter o templo aberto, quer manter a chama acesa. É isso que eles fazem aqui. Quando há um culto impactante, há alegria como resultado, alegria na entrega e na doação. Um culto impactante move o coração a entregar, a doar, a alegria para fazer e a alegria no fazer. Quando somos impactados pela presença de Deus, muda até a nossa maneira de ofertar. Eu vou repetir. Quando somos impactados pela presença de Deus, muda até a nossa maneira de ofertar. E acontece exatamente aquilo que Paulo diz dos irmãos da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8. Aquilo que move o coração, a alegria de participar, a alegria de ser fiel, a alegria de entregar, é o que acontece. Quando um culto impactante acontece na vida de alguém, alegria na entrega e na doação. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, confrontando cada um de nós que aqui estamos mesmo. Confrontando como tem sido o seu culto. Como você tem prestado o seu culto a Deus. De que maneira você tem prestado o seu culto a Ele. O resultado de uma verdadeira celebração espiritual é que saímos de um culto transformado. Um culto impactante e transformador é espontâneo. Eu não preciso de alguém pressionando-me para vir ao culto. Eu venho espontaneamente. É centrado em Deus, o foco é Deus. Não é o louvor, não é o pregador, é Deus. É permeado de temor a Deus e de profundo arrependimento. Eu venho com o coração contrito.
É marcado pelo amor profundo, amor a Deus e aos meus irmãos. É marcado pela unidade. Eu venho para somar, não para dividir. Eu venho para estar unido com Ele, com meu irmão, no mesmo propósito. Um culto impactante, ele possui essas características. Mas um culto impactante, ele também produz resultados práticos e evidentes. Há atitudes práticas para acabar com aquilo que é tropeço. Há um rompimento com o pecado. Há disposição para o serviço do Senhor. Acabam as desculpas para não servir. Há um ardor por servir. E a alegria na entrega, na doação. Entregar, doar, faz parte do culto e mantém o culto também. Por isso, nesta noite, eu pergunto a você, e seja sincero com você mesmo diante de Deus: como tem sido o seu culto a Deus? E eu faço uma segunda pergunta: você almeja algo mais? Ou você acha que esse seu culto é suficiente? O desejo do meu coração é que cada culto meu ao Senhor possa impactar a minha vida de tal maneira que eu possa ser transformado de glória em glória, e que cada dia eu me torne mais parecido com Jesus. Eu desejo que cada culto seja impactante, de forma que eu saia daquela porta com resoluções tomadas. Vai ser diferente. Isso, essa semana muda. Disposição, servir. Preciso servir mais ao Senhor. Deixar de lado as desculpas. E preciso doar com alegria. Entregar com alegria o que eu preciso entregar para Deus. Curva sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.